A paz do Senhor, igreja. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui, porque foi a vontade do Senhor, né, pastor Isaac? Agradeço a ele me convidou, eu falei assim, olha, pastor Isaac, já que está falando de família, vamos falar de família, né? Falei assim, pastor Isaac, eu não vou aceitar, porque minha filha está para ganhar neném a qualquer momento e eu vou ter que ir para lá. Ele falou assim, não, irmã Vera, vou deixar seu nome aqui mesmo, qualquer coisa eu prego. E aí ontem ele me perguntou, ontem eu soube uma notícia que tinha dado dilatação de 1 centímetro. Eu falei, ai meu Deus. Aí ele falou assim, irmã Vera, como que está? Eu falei assim, vamos ver, né? Não sei nem como que eu falei direito com ele, que eu fiquei assim. E aí, mas Deus nos permitiu de estar aqui nesta noite, né? Se Ele me permitiu, é porque Ele tem algo a dizer por meu intermédio, porque Ele já ministrou em meu coração e vai ministrar no de vocês, em nome de Jesus. E família é uma coisa assim, que é o projeto de Deus, está no coração de Deus, e nós falamos de família, amamos família. Eu tenho ali meu esposo, muito amado, tenho 2 filhos, e agora sou vovó, né? Então, mas o que acontece com a igreja, que precisa tanto de falar em família e ainda se tem problema em família? O que será que está acontecendo? Será se é só hoje? Ou será se já vem de muito tempo? Vamos refletir o que nossa família está precisando nesta noite. Então, hoje, eu estou aqui hoje, mas eu estou vendo que está o mês inteiro falando de família. E a partir do momento que a gente fala de família e a gente escuta, a gente tem que ouvir. E este ouvir é praticar. O que está precisando ser praticado na minha família que eu ainda não pratiquei? Porque é muito fácil vir aqui falar dentro da igreja, mas e fora da igreja? Como está a minha família? E aí, Deus me deu uma palavra sobre sogra, a sogra de Pedro. Olha que legal. Será se todos aqui podem falar da sogra? É da família. A sogra te deu o seu amor, né? Será se eu estou em comunhão com a minha sogra? Todo mundo aqui pode falar assim, eu estou em comunhão com a minha sogra. Eu amo a minha sogra. Ah lá, o Iverson falou que ele ama a sogra da esposa dele. Será se eu estou pregando isso porque eu vivo isso? Que Deus me livre, que senão eu caio aqui, né, irmãos? Porque a gente tem que ter muito temor e tremor para falar das coisas de Deus. E eu vejo muito isso, tem muita piada sobre sogra, mas nós, como servos do Senhor, como estamos tratando nossa sogra? Eu já vim aqui, falei de filhos, né? Até uma piada com o apóstolo Pedro, né, que ele traiu a Jesus, porque nem o nome da sogra aparece no texto. Olha aí. Olha que coisa. Então, vamos abrir as nossas Bíblias para ver o que está acontecendo com as sogras por aí. Vamos abrir em Lucas. Capítulo 4, versículo 38 e 39. Quando eu falei de sogra, todo mundo ficou, teve alguns aí que não falaram que ama a sogra não, hein, gente? De repente, está aí o segredo da sua vitória, o milagre na sua família, hein? Todos acharam? Amém? Capítulo 4, versículo 38 e 39.
Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Amém? Querido Deus, estamos aqui, ó Pai, diante do teu altar, para ouvir, ó Deus, o que o Senhor quer falar para nós. Fala conosco nessa noite. Unge os nossos ouvidos, dá-nos ouvidos sensíveis à tua voz. Senhor, fala o que nós precisamos e não o que nós queremos. Nós estamos aqui, ó Pai, para termos famílias estruturadas. Procuramos aqui, Senhor, famílias que te louvam, famílias que te buscam, famílias quebrantadas diante do teu altar, famílias que querem amar, independente das circunstâncias. Nós te pedimos e já te agradecemos pelo teu mover nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Diante dessa passagem bíblica, o tema que Deus me deu é o que tem impedido a família de servir. O que tem impedido a sua família de servir. Quando nós olhamos essa passagem bíblica, Jesus, antes de chegar na casa de Pedro, ele expulsa demônios, ele cura um homem enfermo, e ele está saindo da sinagoga. E vale nos lembrar que naquela época, o templo era somente para sacerdotes. Mas Jesus, ele não vê como nós vemos. Jesus, ele não é só de operar milagres dentro do templo. Quando a gente olha, Jesus, ele vem operando milagres pelas ruas. Jesus, ele é dos aflitos, ele é dos necessitados, ele é daquelas pessoas que a gente olha para ela e a gente olha com um olhar de repúdio, com um olhar de discriminação. Jesus, ele é para os enfermos, ele é para os endemoniados, ele é para os homossexuais. Ele é para as prostitutas. Jesus, ele não é de religiosidade, porque ele sai desse templo da religiosidade e ele vai atender aos aflitos. Ele estava cansado, ele estava vindo de uma peregrinação, ele tinha lutado com Satanás, ele tinha passado jejum, e ele tinha sido desafiado pelo Satanás, mas nada disso lhe impediu de ir à casa de Pedro. Chegando na casa de Pedro, alguém fala com ele, olha ali no versículo, olha, com febre, e rogaram-lhe por ela. Alguém rogou por ela. Será se foi Pedro? Será se foi Simão? Será se foi a mulher de Pedro? Porque naquela época as mulheres não tinham os valores que nós temos hoje. Nem fala do nome da mulher de Pedro. Será se essa sogra morava junto com Pedro? Ou será se ela estava lá visitando Pedro, ficou doente? Ou será se esta sogra foi para lá para ser cuidada por essa família? A Bíblia não relata isso. Mas nós sabemos que ela estava na casa de Pedro. E nos 3 evangelhos, tanto no evangelho de Mateus, Lucas
uma coisa é certa, em Marcos, olha, em Mateus, ele fala que a mulher estava acamada, jazendo. Em Mateus já fala que estava ardendo em febre. Em Marcos fala com febre. Em Lucas, febre muito alta. Em Lucas, enferma. E aí, quando a gente começa a meditar sobre isso, o que é uma febre? Quando a gente está com febre, a gente não quer fazer nada. E, normalmente, se tem uma infecção, alguma coisa no nosso corpo não anda bem. E, naquela época, as pessoas que moravam lá na Galileia, na região da Galileia, costumavam passar por esse tipo de enfermidade. Porque a região lá era como o clima do Brasil. E essa febre poderia ser a malária. Hoje, aqui na nossa região, nós estamos preocupados com o quê? Com a dengue, com a febre amarela, não é? E aí, nós já temos aí as vacinas, mas naquela época não tinha. E aí, a gente estudando aqui mais adiante, lá em... Deixa eu só olhar aqui. Antes da fundação do Estado de Israel, em 1948, quando os judeus voltaram a habitar na terra prometida, com mais intensidade, os primeiros sionitas tiveram muita dificuldade de se estabelecer nessa região por causa justamente dessa febre, por causa da malária, muitos mosquitos. E aí, o que acontece? Essa mulher estava com febre. E naquela época, os recursos eram diferentes. E o que acontece? Diante da gravidade do problema, alguém rogou a Jesus, não relata quem é este alguém, e Jesus não hesita em ter misericórdia desta mulher. E ainda Jesus, quebrando a religiosidade da sinagoga, do templo, era sábado. E ele foi lá e ele falou. Ele não ouviu, não olhou os obstáculos para atender quem precisava de socorro. Jesus foi servir. Jesus serve aquela mulher. Jesus serve aquela família. Não existe circunstâncias alguma que impeça o socorro, o milagre de Jesus na sua casa, na sua família. Porque Jesus serve. E você e eu estamos servindo? Não há horário, não há dia, não há religiosidade, não importa. Jesus, quando você abre a sua casa, ele entra e se existe problema, contamos para ele, porque contaram para Jesus. Jesus podia curar essa mulher onde ele estivesse, mas Jesus entrou na casa dela, porque Jesus tem que estar na nossa casa, na nossa família. Se Jesus não estiver em nossa casa, nós não suportamos a nossa sogra, nós não aguentamos aquele filho mal criado, nós não aguentamos aquele esposo com mau humor. Mas quando Jesus entra na nossa casa, ele resolve todos os nossos problemas. Amém? Foi assim que os discípulos encararam essa situação junto com Jesus. Existe algo que não está bem nesse ambiente, mas Jesus está na casa. Por quê? No mundo nós teremos aflições. Lá era a febre. Existe algo que não está bem na sua casa? Existe alguma coisa que você está passando que nós não sabemos? Mas Jesus está na sua casa,
no tempo dele, na hora dele, ele vai inclinar-se para você, como ele fez para a mulher. Ele inclinou-se para ela e repreendeu a febre. E essa deixou. E ela levantou para servi-lo. Amém? E assim, a mensagem aqui é simples, irmãos. Depois que Jesus curou a sogra de Pedro, ela se levantou e passou para servi-los. Essa simples passagem, ela nos ensina muito. Eu fiquei me perguntando, quando eu li esse texto, eu fiquei me perguntando, que tipo de febre tem impedido as famílias de servirem? Qual tipo de febre tem atingido as famílias? Será a febre da indiferença? Qual é aquela febre da indiferença? Não temos nada com isso. Será se esse tipo de febre está atingindo a minha família? Nós não sabemos por quanto tempo Jesus olhou para aquela mulher. Essa mulher, gente, nem nome ela tem. Ela não significava nada aparentemente para os homens, mas para Jesus ela fazia a diferença. Para Jesus nós fazemos a diferença. A nossa família faz a diferença. Às vezes nós não vemos na igreja porque ninguém está me vendo. Ninguém está vendo a minha família. Eu estou aqui lutando, mas ninguém está me vendo. Mas Jesus está vendo. Talvez esses segundos que Jesus olhou para aquela mulher tenha sido os segundos mais inquietos de todos, olhando para Jesus. O que será que ele vai fazer? Será que ele vai curá-la? Era necessário vê-la. Jesus quis vê-la. Jesus quer ver cada um de nós. E aí, quando Jesus viu, o mestre estava ali como um médico, todo ansioso, olhando os detalhes. Não tem hora que a gente vai no médico e a gente fala assim, aquele médico nem olhou para a minha cara. Não confiei nele não, vou em outro médico, não é assim? Mas Jesus não, ele olhou todo atencioso, olhou os detalhes para medicá-la. O seu olhar consegue enxergar o que a medicina não vê. Com toda essa tecnologia avançada, o olhar de Jesus vai muito mais além. O olhar de Jesus vai no nosso coração. Ele entra e ele vê o que é que esta família, o que tem impedido ela de me servir. E aí Jesus viu que era febre. Mas qual é a febre que está nos atingindo? A indiferença dentro de casa. Muitas pessoas já não conversam mais um com o outro. Já não existe um diálogo. Para mim, tanto faz se meu marido chegou, se não chegou. Tanto faz se meu filho veio ou foi. Não, irmãos. Nós precisamos estar ali com eles, unidos. Me importa, sim. Me importa se meu esposo está aqui comigo hoje. Me importa, sim, se minha filha precisa de mim, eu tenho que ir lá, largo tudo e vou para lá. Me importa, sim, se eu tenho meus pais já idosos, eu tenho que cuidar deles. Isso nós precisamos servir. Mas aqui, talvez também seja a febre do orgulho, que impeça a família de viver em paz, de viver unida, de servir. Eu briguei, vou falar de novo da sogra. Eu briguei hoje com a minha sogra, mas o meu orgulho é tão grande que eu não consigo ir lá pedir perdão.
O meu orgulho é tão grande que eu não consigo ir lá almoçar com ela no domingo. O meu orgulho é tão grande que eu estou precisando dela hoje, porque a gente precisa de sogra. Eu preciso dela hoje para olhar meu filho, mas eu peço uma pessoa desconhecida, mas não peço a minha sogra. E ela está lá doida para cuidar do netinho dela, tadinha. Ai de mim se meu genro fizer um negócio desse comigo, gente. Presta atenção. Não é verdade? Pastor Isaac vive precisando, né, pastor Isaac? Quando eu pergunto, cadê o Davi? Está lá na sogra, está lá na mãe, está lá não sei aonde, né? Nós precisamos quebrar nosso orgulho. O orgulho da família para viver unido. E aí o que acontece? Quando a gente fica orgulhosa, a nossa família não cresce, a nossa família não serve. E nós precisamos de servir. O servir aqui, Jesus, ele é o maior exemplo. E ele tomou-a pela mão, e Jesus faz algo fundamental. Para quem trabalha com pessoas doentes, sabe que nem pode pôr a mão. Jesus não tem esse orgulho, não tem nada disso. Ele pegou ela pela mão, levantou-a e repreendeu aquela febre. Ele repreendeu aquela febre. Qual é a febre que vocês precisam ser repreendidos? É a febre da indiferença, a febre do orgulho. Porque, irmãos, não adianta a gente estar aqui todo dia falando de família e a nossa família está um caos. E o mundo está vendo o que a nossa família é. Nós não podemos mais viver de aparências. Aí chega lá no Facebook, no Instagram, começa a dar indiretas para os membros da família. Não podemos mais viver assim. Nós queremos ir para o céu. A nossa sogra vai morar conosco lá no céu, em nome de Jesus, aleluias. Amém? E a outra febre que tem impedido muitos é a febre do lazer. Queremos mesmo é divertir. E no lazer, impede-nos de servir o tal do Instagram, do WhatsApp, é lazer. Hoje não se tem tempo para os filhos. Está impedindo a gente de servir um filho. Os filhos estão chegando na escola até sem saber comer, porque os pais não ensinam mais a comer. Os filhos chegam sem saber amarrar um tênis, sem vestir uma camisa. Nós não temos tempo, mas a gente tem tempo do lazer, a gente tem tempo de sair, tem tempo de tudo. Tem que ser tudo na medida. Tudo com decência e ordem, a palavra de Deus. E aí esta febre tem que ser controlada, para que nós possamos servir. E aí, o que eu vejo aqui? Eu vejo, irmãos, que nesse servir e serviu-o, ele tem dois sentidos. Quando eu estava estudando, eu vi dois sentidos para este verbo. Ela serviu. Ela. Tem estudiosos que falam que esse serviu é servir ao Senhor. É vir para a casa do Senhor, é servir ao Senhor aqui, é servir ao Senhor na rua, é servir o Senhor no trabalho, é servir o Senhor em casa. E tem estudiosos que já falam que o servir foi o servir com serviços domésticos, né? Aqueles mais machistas vão colocar assim, já colocou a mulher para trabalhar, né? Os serviços domésticos. Mas eu vou olhar para a linha dos estudiosos que fala que serviu ao Senhor. E eu vejo, por esse lado, que serviu ao Senhor com alegria. O que é servir que eu vejo? É esse servir, louvar o Senhor. O que está te impedindo? Qual é a febre?
Amados, o momento mais importante da vida daquela mulher foi quando ela recebeu o toque do Senhor. O Senhor a tocou. E aí ela ficou. Ele levantou ela e ela foi curada, que ele repreendeu. Quando Jesus se aproximar de alguém, quando ele aproxima de alguém, esse alguém nunca mais será o mesmo. Aquela mulher, ela nunca mais foi a mesma, porque ela foi servir, ela foi trabalhar. Ela se identifica com aquela mulher do fluxo de sangue. Ela falou assim: se eu apenas tocar nas vestes, nas orlas do seu vestido, eu ficarei curada. E essa mulher, ela tocou. O toque de Jesus é aquele toque, irmãos, que ele tira da incapacidade de andar, da rotina, da mesmice, da febre. O toque de Jesus tira isso, tira a nossa rotina. Eu estou vindo na igreja, porque eu tenho que ir. Eu vou na escola dominical, eu vou na célula, porque senão meu líder vai reclamar. Não. O toque de Jesus que foi para aquela mulher mudou ela totalmente. E é esse toque, é o toque dele que nos cura. É esse toque que tira qualquer tipo de algema e quebra qualquer cadeia que nos prende. É o toque que repreende o devorador das nossas almas. Aquela febre prejudicava o corpo da sogra de Cristo. Isso certamente amedrontava a sua alma e a frustrava, porque ela não podia servir. Por mais alta que fosse a febre da mulher, o toque de Jesus a capacitaria e ela teria forças para se levantar. Foi o que ela fez. A cura feita por Jesus resolve problemas em níveis de espírito, alma e corpo. Se você tem algum problema na sua família, em espírito, alma e corpo, peça o toque de Jesus. Mas peça com fé que ele vai até a sua família e vai fazer o milagre que você precisa. Nada nem ninguém resiste ao toque de Jesus. Deixa Jesus te tocar agora, nesta noite. Deixa ele falar com você nesta noite. O que nos resta, irmãos, é fazer como aquela mulher, colocar em pé. Nos colocar de pé, com a força do Espírito de Jesus ressuscitado. Jesus não está morto. Tornar-nos pessoas livres para servir. Dizer, como Maria disse, eis-me aqui. Dizer como um servo do Senhor. E o Senhor vai falar, o que tem impedido a sua família de servir? Lembrando que Jesus é o exemplo de servo, que veio para servir e não para ser servido. Jesus deu a sua vida por mim e por você. Pensa, irmãos, Jesus deu a vida dele por nós. E nós achamos difíceis trabalhar para o Senhor, servir para o Senhor. Vocês desejam ser curado dessa febre que está te impedindo de servir ao Senhor? Se você está disposto a ser curado dessa febre, clame ao Senhor. Deixe Jesus tocar em você hoje mesmo. Se alguém me serve, olha bem, lá em João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, irmãos, que nós possamos servir. Que a nossa família esteja disposta a servir. Disposta a cumprir
o que Deus tem para a nossa casa, para a nossa família. Pedir o toque de Jesus. O toque do Senhor Jesus possa entrar na casa de cada um de vocês. Agora o pastor Isaac vai estar orando para cada família. Abraça aí a sua família, senta perto da sua família, receba esta oração, receba o toque de Jesus, tira a febre que está na sua casa, pelo poder do nome do Senhor. Junta todos, pai, sogra, se tem sogra, vai sogra também, tá? Vai sogra, lá, a Keila está rindo à toa que não tem sogra. Vai sogra, vai filho. E se não estiver aí, começa a orar pela sua sogra, tá? Ela é bênção, ela te deu o amor, o seu amor, né? Então vamos orar com o pastor Isaac. Amém. Se coloque de pé, querido. Junto com a sua família. Feche os seus olhos. Abrace-os. Nesse momento, vamos falar com o Senhor. Pai, mais uma vez, Senhor, nós entendemos o que o Senhor quer falar para nós. Pai, o Senhor já falou conosco que o que o Senhor quer é restaurar as famílias dos teus filhos, para que nós, juntos com a nossa família, nós possamos abençoar outras famílias, servir ao Senhor. O Senhor quer que a nossa família seja um farol, para que possa trazer luz para as famílias do nosso município. E aqui nós estamos, Senhor, juntos com a nossa família, orando junto com eles, abraçado com eles. Pai, é assim que o Senhor quer nos ver, Pai. Juntos, buscando a Tua presença. Juntos, colocando os nossos filhos diante do Senhor. Juntos, colocando nossos cônjuges diante do Senhor. Juntos, pedindo ao Senhor para que o Senhor guarde e cerque cada família, o nosso lar. É isso que o Senhor quer, Pai. Pai, que o Senhor possa curar as febres. Que o Senhor possa estancar, Senhor, tudo aquilo que tem impedido os teus filhos de servirem ao Senhor. E que o Senhor possa dar uma direção para cada família. Eu creio que o Senhor tem um propósito para cada família, uma tarefa para cada família realizar para o Senhor, para o teu reino nesse tempo, Pai. Então revela, Senhor, esse propósito e que os teus filhos em família possam buscar cumprir com o teu querer e a tua vontade, Pai. Pai, essa é a nossa oração. Mais uma vez te agradecemos, Senhor, porque o Senhor esteve no nosso meio, porque o Senhor falou aos nossos corações. Te louvamos, Senhor, pela vida da irmã Vera, Pai, que foi escolhida pelo Senhor para trazer essa mensagem maravilhosa aos nossos corações. Pai, que o Senhor esteja abençoando cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.